Salve, salve, galera. Tudo bem? Professor Henderson aqui mais uma vez para a gente resolver uma outra questãozinha sobre pirâmides e, no caso, dessa vez uma questão da UFMG. A gente tem uma pirâmide como essa aqui da imagem, com a base quadrangular. É a única coisa que eu conheço é que é o formato da base, não conheço nenhuma medida dela. A medida que eu conheço é que a altura dessa pirâmide é H maiúsculo, que é igual a 4. A gente vai cortar por um plano paralelo à base e eu preciso que depois desse corte feito, os volumes dos dois sólidos obtidos sejam iguais. Ou seja, cortei a minha pirâmide, tem uma pirâmidezinha menor aqui em cima agora, tem um tronco de pirâmide aqui embaixo e eu preciso que o volume dos dois seja exatamente o mesmo. Para que isso ocorra, ele precisa descobrir em que altura que esse corte aqui deve ser feito. E aí, para a gente já começar a pensar em resolver essa questão, é importante a gente dar nome aos bois, é importante a gente dizer como que eu vou chamar cada uma das informações. E aqui nessas informações que eu deixei pré-estabelecidas para vocês, a gente vai utilizar VG, volume da pirâmide grande, ou seja, volume da pirâmide original. H maiúsculo, a altura da pirâmide grande, que a gente sabe que é 4. O volume da pirâmide pequena, na hora que eu fizer o corte, a nossa pirâmide pequena vai ter um volume, vamos chamá-la de VP. E nós também precisamos da altura da pirâmide pequena, que eu vou chamar de H minúsculo. Bom, o problema é, se eu não tenho a área da base, fica complicado saber qual que é o volume. Então, eu não posso pensar em simplesmente utilizar aquele clássico, né? Volume da pirâmide, área da base vezes altura dividido por 3. Então, eu não vou conseguir ter essa informação. Eu só conheço uma das medidas dela. Eu só conheço, no caso, a altura. Então, o que eu talvez vou pensar é o seguinte: já que esse corte foi paralelo à base, as duas pirâmides que vão surgir são semelhantes. Então, eu vou tentar achar uma razão de semelhança entre esses elementos. E de que maneira que eu vou fazer isso? Simplesmente pensando no seguinte: eu sei que a altura da pirâmide grande dividida pela altura da pirâmide pequena vai ser semelhante. Vamos ter uma razão de semelhança que inicialmente eu vou chamar de K. Não sei quanto que é esse K, mas daqui eu consigo tirar uma coisa importante. E se eu pensasse na razão de semelhança entre os volumes, o volume da pirâmide grande e o volume da pirâmide pequena? Nós passamos para coisas tridimensionais. Então, se a razão de semelhança entre as alturas era K, a razão de semelhança entre os volumes tem que ser o mesmo K, porém dessa vez elevado ao cubo. E juntando essas duas informações aqui, eu consigo estabelecer uma relação que vai me ajudar muito futuramente. Que seria qual? Se aqui é K e aqui eu tenho um K ao cubo, se eu elevar esse lado aqui, esse K ao cubo aqui, basta eu elevar o lado de cá ao cubo também. Então, eu vou utilizar essa relação aqui agora. Essa relação será utilizada da seguinte maneira. Como é uma igualdade, eu posso pegar ambos os lados e elevar ao cubo. Então, a altura da pirâmide grande sobre a altura da pirâmide pequena ao cubo é igual ao próprio K ao cubo. Bom, vamos deixar aquilo ali em pausa por enquanto e vamos começar a pensar nos nossos volumes aqui baseado na nossa figura. O que que a gente tem? Se a gente pegar simplesmente ali o volume da nossa pirâmide grande e retirar o volume da pirâmide pequena, o que sobra para nós é simplesmente o volume do tronco. Vou chamar de VT, T de tronco, motivos óbvios. Então, ó, pegar todo o volume dessa pirâmide e subtrair o volume dessa, o que sobra é o volume do tronco. E agora a gente vai usar a informação do enunciado. O volume dos dois sólidos tem que ser igual. Então eu vou simplesmente pegar e falar: o volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena tem que ser igual ao volume da pirâmide pequena. Afinal, esses dois volumes aqui têm que ser iguais. E aqui já fica melhor de eu trabalhar. Esse volume da pirâmide pequena que está subtraindo vai para o outro lado, somando. E a gente vai poder somar os dois aqui porque eles são semelhantes. Então, o volume da pirâmide grande vai ser igual a 2 vezes o volume da pirâmide pequena. Para a gente chegar em algo próximo do que eu já tenho aqui, olha só, eu tenho um volume da pirâmide grande dividido por um volume da pirâmide pequena. Se eu pegar esse VP aqui, volume da pirâmide pequena, que está multiplicando 2, eu posso mandá-lo para o outro lado, dividindo. E aí eu chego à conclusão que o volume da pirâmide grande dividido pelo volume da pirâmide pequena
Isso tem que ser igual a 2. Bom, daqui então, olha o que eu vou ter que pensar. Aqui eu cheguei à conclusão que o volume da pirâmide grande dividido pelo volume da pirâmide pequena é 2. E aqui eu tenho que o volume da pirâmide grande é igual ao volume da pirâmide pequena, que é igual a K ao cubo. Vamos escrever então essas relações. Ó, volume da pirâmide grande dividido pelo volume da pirâmide pequena é igual a 2. Mas aqui eu também já tinha desde o início que o volume da pirâmide grande dividido pelo volume da pirâmide pequena era igual a K ao cubo. Bom, aqui, né, vamos usar uma transitividade, né? Se o volume aqui, se essa razão entre os volumes é igual a 2 e a mesma razão entre os volumes agora deu K ao cubo, daqui eu só posso concluir uma coisa. Se os lados esquerdos da igualdade estão iguais, os lados direitos também devem ser iguais. Ou seja, K ao cubo tem que ser igual a 2. Isso vai me ajudar muito, porque agora eu posso usar essa relação aqui, ó. Eu posso usar essa relação que eu tinha desde o início, que é a altura. Por que eu vou usar essa relação, professor? Porque você tem uma dessas informações, você tem a medida dessa altura. Nós vamos utilizar a informação que a razão entre as alturas ao cubo é igual a K ao cubo. E olha só, o H maiúsculo é a altura da pirâmide grande, foi dado para a gente no enunciado. Então eu posso trocar aqui dentro por 4. 4 dividido pela altura da pirâmide pequena ao cubo vai ser igual a K ao cubo, mas eu acabei de descobrir que K ao cubo é igual a 2. Então, olha só, onde antes haviam 3 incógnitas, agora nós temos apenas uma incógnita. Basta a gente resolver essa equaçãozinha. Aplicando a propriedade da potência de um quociente, o 4 vai ser elevado ao cubo, o H também vai ser elevado ao cubo, e isso vai ser igual a 2. Resolvendo 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, isso dá 64. Dividido por H ao cubo, igual a 2. Bom, o H ao cubo está dividindo, eu posso mandar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 64 igual a 2H ao cubo. Bom, o 2 multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, meu H ao cubo vai ser 64 dividido por 2. 64 dividido por 2 é 32. E esse cubo meu aqui vai para o outro lado, operação inversa, raiz cúbica, no caso de 32. Bom, o que eu preciso fazer agora? Fatorar o 32. Vamos fazer essa fatoração aqui, ó. Ao fatorar o 32 é par, então divide por 2, vai dar 16. Por 2 vai dar 8, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 1. Então quer dizer que a raiz cúbica de 32 vai ser a raiz cúbica de 2 à quinta. Só que é melhor eu escrever esse 2 à quinta como um produto de potências relacionado com o meu índice 3 aqui. Então, eu posso escrever como 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Esse 2 ao cubo, eu consigo tirá-lo da raiz. Então, esse 2 ao cubo aqui, ó, esse expoente 3 cancela com o índice, sai o 2 da raiz, e lá dentro fica 2 ao quadrado, que é 4. Lembrando que essa raiz é uma raiz cúbica. Então, quer dizer que a minha altura, a altura da pirâmide pequena, vale 2 raiz cúbica de 4. Aí a gente olha nas nossas opções de resposta, não tem essa opção de resposta. Mas olha um 2 raiz cúbica de 4 aqui, ó. Vamos ver de onde que veio essa informação? Eu calculei o H. O H é a altura da pirâmide, mas ele quer a altura do tronco. Ah, então a altura do tronco, vamos pensar. O que é a nossa altura do tronco? A altura do tronco, que eu vou chamar de H de T, ela é, na verdade, a altura de toda a pirâmide menos a altura da pirâmide pequenininha. É essa altura que eu acabei de encontrar aqui. Então, a altura do tronco vai ser a altura da pirâmide grande, 4, menos a altura da pirâmide pequena, que eu acabei de descobrir, 2 raiz cúbica de 4. Se a gente olhar aqui, sim, agora nós temos realmente que a nossa resposta é o item B.
A altura do tronco de pirâmide, a altura onde que deve ser feito o corte paralelo à base, mede 4 menos 2 vezes a raiz cúbica de 4. Então é isso, fiquem todos bem e até a próxima.